iniciando então agora a segunda parte do nosso Evangelho no Lar, no estudo da Roda da Vida, nós vamos ver agora um capítulo intitulado Paisagem e Realidade do Mundo, onde o Lama vai dizer o seguinte: paisagem é uma forma complexa de explicarmos as estruturas internas associadas às inteligências que o observador pode manifestar. O observador constrói e experimenta seu mundo de acordo com a inteligência que estiver utilizando. Estrutura interna é a base que permite descrever o que vemos. O que vemos é a paisagem, mas paisagem também se refere à estrutura interna, porque elas são inseparáveis. Aquilo que vemos e a nossa estrutura interna são a mesma coisa. Quando usamos essa linguagem, dizemos: todos nós estamos dentro de alguma paisagem. Então aqui o Lama está chamando a atenção, como de resto em todos os ensinamentos aqui que a gente tem visto nesse estudo da Roda da Vida, para o fato de que paisagem externa e paisagem interna, elas estão sempre conectadas. Então, por exemplo, se a pessoa está dentro de uma paisagem interna de raiva, ela vai se conectar com um tipo de energia que dentro do budismo tibetano eles chamam de reino dos infernos. Medo e raiva nos conectam com o reino dos infernos. Então, por exemplo, uma pessoa que no trabalho teve um desentendimento com o chefe e ficou raivoso por causa disso, ficou possuído de raiva, ele vai chegar em casa muitas vezes e os filhos vão vir ali para abraçá-lo e tudo, e ele às vezes vai dar um coice assim, não, hoje não quero conversa e tal. A mulher vai perguntar: nossa, mas por que você está tratando as crianças desse jeito? Mas é porque o mundo que ele está olhando naquele momento, ele está olhando a partir dessa paisagem interna, onde ele, por falta de lucidez, e aí é que entra a lucidez, se deixou arrastar por uma circunstância interna para uma paisagem que é essa paisagem que a gente chama de mundo dos infernos, a paisagem da raiva, Ou poderia ser até uma outra situação, por exemplo, o medo também nos conecta com os infernos. Então, por exemplo, digamos que essa mesma pessoa tivesse sido ameaçada de demissão pelo seu chefe, Então, a pessoa quando está com medo, ela também começa a gente até fala, criar fantasmas, E ao olhar para o mundo externo, ela só vai ver esses fantasmas, que são os fantasmas do medo ou os fantasmas da raiva. Então, embora ela esteja vindo do trabalho para uma situação amorosa em família, ela não vê amor ali, naquele momento. E ela não consegue expressar amor também. Por quê? Porque a paisagem mental dela está contaminada. Então, isso nos chama a atenção para quê? Para aquele ensinamento de Jesus, orai e vigiai, a fim de não cair em tentação. O que é tentação na linguagem do Evangelho? Tentação é esse automatismo que a gente tem, que a gente pode chamar de responsividade. A coisa acontece e a gente já responde àquilo sem um mínimo espaço de reflexão. É como se a nossa mente já estivesse entulhada de automatismos, Então o chefe brigou, eu discuti com ele, eu não consigo a partir daquilo elaborar aquele acontecimento, Eu já tenho um canal praticamente automático que eu já não, aconteceu isso, ele falou isso, então raiva, E aí eu fico com raiva. E aí eu jogo e despejo a minha raiva em pessoas que nem tem nada a ver com a situação, E mesmo com aquela pessoa que está diretamente ligada à situação, se nós tivermos lucidez, no caso o próprio chefe, nós também não vamos ter raiva dele. Nós vamos achar uma outra maneira de responder com a face da sabedoria, porque esse é o ensinamento espiritual, Como Jesus diz, se te abordaram com a face da ignorância, nosso dever como discípulos é responder com a face da sabedoria. É o desafio, que está posto para todo aquele para todos nós, que procuramos praticar o Evangelho. Então, isso, pessoal, é um conceito muito interessante, que é esse conceito de paisagem. Porque quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a dar nome a fenômenos internos. Porque o que acontece? A gente tem muitos fenômenos internos que acontecem dentro da gente, a gente nem percebe, porque nós não temos nem linguagem para falar deles. Então o trabalho que o Lama faz também é isso, é de falar assim, olha, não existe só paisagem externa,
Não existe só aquela montanha linda que você vê lá fora. Pode ter também uma paisagem interna linda, como uma paisagem interna também poluída. Assim como a gente olha para o Rio Tietê em São Paulo e vê só poluição, pode ser que nosso fluxo mental também esteja poluído. E nós precisamos ter essa linguagem para podermos tomar consciência das coisas. Porque sem tomar consciência, nós não vamos poder trabalhar sobre isso para melhorar nossas atitudes e nosso comportamento, né? E aí o Lama continua dizendo o seguinte: existe uma paisagem onde jogamos lixo dentro do rio e achamos que tudo está bem. Existe outra paisagem onde catamos todo o lixo e achamos que assim é melhor. Cada paisagem legitima um tipo de ação. O mundo parece concreto, mas é definido pelo olhar, pela paisagem. O mundo é uma expressão de luminosidade e de vacuidade. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que essa questão da paisagem mental, ela vai inclusive influir no nosso comportamento, na relação que nós temos com o meio ambiente, né? A gente vê pessoas que não têm nenhum pudor, por exemplo, em jogar um sofá velho dentro do rio, né? Eu vi outro dia, não sei se vocês viram, tiveram as enchentes de São Paulo, aí vem sofá, vem geladeira, vem... né? É um negócio impressionante, o Rio Tietê está cheio de tudo, parece aqui no lago também, né? Já está começando, isso quer dizer... Há muitos anos, eu tenho um colega que é mergulhador, ele escolhe o dia do ano... E mergulha. Ele fala assim, que ali era uma vila, né? Sim, sim. Uhum. Então ele falou, você precisa ver o que tem lá embaixo. A gente arranca toneladas e toneladas de porcaria. De vez em quando até eles fazem campanhas, né? Fazem uma limpeza. Então, quer dizer, é assim, é uma inconsciência que para a gente olha assim e fala até inconcebível, né? Por que fazer isso, né? Tem outros meios, não tão complicados nem tão complexos, né? De se desfazer das coisas, né? Mas isso é a paisagem mental. A pessoa está numa paisagem mental em que ela não tem a mínima visão da conexão do meio ambiente com ela, né? A ideia que prevalece ainda hoje com relação a essa questão do lixo é assim, o lixo vai para algum lugar lá longe, né? Mas o Lama ele fala uma coisa muito interessante, ele disse, esse lugar lá longe é no planeta, nós estamos no planeta. Então essa visão espiritual ela vai criando essa ampliação da nossa visão, que inclusive era o nosso tema de hoje da mensagem, percebe? Não é isso? Crescer para o bem. Eu não posso crescer para o bem se eu tiver visão estreita. Se eu achar que o lixo vai ser jogado lá longe, isso não tem nada a ver comigo. Até os satélites hoje, eu vi uma reportagem recentemente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas agora temos lixo espacial, né? Satélites que são desativados e estão lá, e ninguém está nem aí. Aí vai jogando novos satélites e ele fica velho, fica lá uma lata velha circulando em torno do planeta. Então é impressionante como se a nossa mente, e aí eu estou falando coletivamente, inclusive a mente humana não mudar, todo lugar que a gente for, a gente vai poluir. Se a gente for para Marte, vamos poluir Marte, né? Enquanto a gente não mudar a nossa mente. Por isso é que os espíritos e a doutrina espírita e todas as doutrinas espirituais falam que primeiro, a nossa tarefa mais prioritária e mais importante é a purificação da nossa mente e do nosso coração. Porque senão, aonde nós formos, nós vamos levar a mente que nós temos, né? Por isso que não adianta você pegar uma pessoa deprimida e levar para um lugar maravilhoso, porque vai chegar lá vai pôr defeito, vai estar um pôr do sol lindo, né? Vai estar assim uma paisagem maravilhosa, mas ela vai dizer assim, aqui não tem internet. Ela vai olhar só o negativo, porque a paisagem mental dela é negativa, né? E aí o Lama continua dizendo o seguinte: no caso, dentro de certas paisagens, as pessoas cometem ações não virtuosas. Deslocadas para outra paisagem, elas praticam ações positivas. Se tomamos as pessoas como boas ou más e o mundo como bom ou mal, e não entendemos o processo de criação, de atribuição de significados, tendemos a aprovar as pessoas boas e a condenar as pessoas más. E acabamos tendo surpresas em ambos os casos. Com essa visão, queremos encarcerar todos os maus e deixar os bons soltos. Aí nos surpreendemos quando aquele que nós considerávamos mal mostra-se bom e aquele que era visto como bom revela-se mal. Olha só, uma coisa que me ocorre lendo esse parágrafo é toda vez que um psicopata ou um serial killer é preso. Aí a televisão vai entrevistar os vizinhos. Todo mundo fala, nossa, mas ele era super educado, uma pessoa delicadíssima. Já viram isso? Todos os psicopatas e serial killers, 100%. A aparência que eles passam é a aparência de uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que até brinca com as crianças e tal, e de repente ele está matando as pessoas e pondo na geladeira lá da casa dele.
né? Então, é isso que o Lama está falando, né? Ele está dizendo aqui que, primeiro, as aparências enganam. Segundo, as pessoas não são boas nem más, elas têm negatividades e têm lados positivos, né? O pior dos criminosos vai ter lado positivo e a melhor das pessoas vai ter um lado sombrio. Isso faz parte da nossa existência humana. Por que é importante essa visão? Porque ela flexibiliza o nosso olhar. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo no Brasil assim uma epidemia de dualidade, né? Parece que tem bons de um lado e maus do outro, né? E aqueles que são criminosos e que devem ser jogados na cadeia, aqueles que são os bons e devem ficar soltos, como está dizendo o Lama aqui. E esse tipo de comportamento e de pensamento, ele não funciona, nem individualmente, nem coletivamente. E o que está provando isso é os problemas que nós estamos tendo nos nossos presídios. Não adianta você pegar as pessoas e jogar num lugar como se fossem lixo e não empreender nenhuma ação para mudar as mentes delas. Porque se as mentes continuam as mesmas, onde elas estiverem, elas vão continuar fazendo a mesma coisa. As coisas só mudam quando as pessoas mudam, quando as pessoas se renovam. E infelizmente, do ponto de vista social, nós ainda não temos essa visão, né? A nossa visão ainda é muito externa, né? Eu tiro o sujeito de circulação social, pronto, acabou, né? O exemplo do serial killer que eu estava falando aqui, o que acontece com eles? Todos também, quando são examinados depois pelos psiquiatras forenses, eles percebem que eles têm um QI altíssimo. E como eles têm um QI altíssimo, eles percebem esse funcionamento da visão social. Então eles sabem como enganar. É simples, é só ter uma aparência de bom. Eles sabem que as pessoas vão olhar de maneira superficial. E para uma pessoa que tem uma inteligência um pouco acima da média, é fácil parecer superficialmente bom, né? E mesmo fazendo todas as atrocidades em secreto, né? Então, o desenvolvimento que os ensinamentos espirituais nos propõem é justamente ter essa lucidez, uma visão que vai além das aparências, que penetra mais profundamente, que consegue ver um pouco mais o coração, né? Para saber realmente, não só se uma pessoa naquele momento está sendo boa ou má, mas também por que ela está sendo má, se está sendo má também. Porque ninguém também, todos nós temos condicionamentos sociais, psicológicos, individuais, emocionais, e a gente não é aquilo que a gente manifesta, a gente está daquele jeito, né? Por exemplo, com relação a doenças físicas, isso é muito claro. Você nunca diz assim, eu sou gripado. Você diz assim, eu estou gripado. Sabe, gripe cura. A gente devia ter a mesma visão com relação aos males interiores, né? A gente está de um jeito, mas a gente cura daquilo. Há cura para tudo, né? Agora é preciso achar os remédios. E para achar os remédios, aí a mente tem que estar lúcida, tem que estar clara, tem que estar limpa, né? E o Lama conclui esse ensinamento dizendo assim: em certas épocas como a atual, parece haver uma epidemia de maldade, de ações negativas. Não nos damos conta de que estamos todos sob o efeito sutil de paisagens internas e externas inseparáveis, que nos convidam a ações negativas e que, eventualmente, estimulam e constroem ambientes nos quais as ações negativas ocorrem como se fossem algo apropriado. Então, hoje, até as pessoas que dizem estarem defendendo os valores tradicionais, né, os valores da família, na hora que você vê eles falando, ou no YouTube, ou na televisão, você nota uma linguagem agressiva. Você nota uma linguagem separatista, né? Ó, aqui desse lado estão nós, os bons, e desse lado de cá estão vocês, os maus. Isso não ajuda em nada, porque na verdade nós não podemos construir paz no mundo e na sociedade sendo agressivos, belicosos, né? Do ponto de vista espiritual, os ensinamentos nos ensinam exatamente o contrário daquilo que o senso comum diz, né? O senso comum diz assim: os fins justificam os meios, né? Mas os ensinamentos espirituais vão dizer assim: os meios determinam os fins. Ou seja, eu não posso alcançar paz sendo violento. Eu não posso alcançar uma elevação moral sendo baixo, né? Usando uma linguagem baixa, agindo de uma forma baixa, né? Então, o meio que eu utilizo, ele já tem que ter em si o fim que eu desejo alcançar, né? Se eu desejo alcançar justiça, eu tenho que ser justo. Eu não vou alcançar justiça sendo injusto.
né? E isso é importante por quê? Porque no momento em que você está sendo justo, em que você está sendo paciente, você está criando um ambiente vibratório, de energia, favorável a convidar as pessoas a que também sejam assim, né? Aí você vai se deparar com uma pessoa, por exemplo, que está intranquila. Se você estiver intranquilo também, não vai ajudar em nada. Você tem que estar justamente com aquele meio que já é o seu fim. Eu quero que aquela pessoa, o meu fim é que aquela pessoa fique tranquila. Eu já tenho que chegar com tranquilidade. O meu meio tem que ser a própria tranquilidade, não pode ser de outro jeito, né? Porque de outro jeito eu vou gerar só mais sofrimento e mais intranquilidade.